comida é comida. Você pode precisar usar uma suplementação, enfim, alguma coisa assim, que vai ser aquela cerejinha do bolo, a ponta do iceberg. Mas o que constrói a saúde é basicamente a combinação desses alimentos simples expostos aí durante o dia nas nossas refeições. Isso é o que nós chamamos de alimentação à base de plantas, a tal da alimentação plant-based em inglês. E o que significa isso? Prioritariamente, todo esse leque enorme de alimentos de origem vegetal, né, combinados, minimamente, ou seja, não processados, seja da forma mais natural possível. Que não tem lista de ingredientes, que não né? tem aquelas listas de ingredientes, a gente vai falar sobre isso. E, além disso, a exclusão, né, dos alimentos de origem animal. Porque a gente sabe hoje, né, a gente também é grande assunto aqui da nossa plataforma, né, a gente mostrar que algumas pessoas até consideram a carne, o leite, os ovos, alimentos, comida de verdade. Só que talvez na época da nossa bisavó pudesse ser chamado. Só que hoje a gente tem todos os sistemas da pecuária industrial que faz com que esses alimentos, esses animais sejam alimentados de forma artificial, vivem de forma artificial, têm contato com poluentes persistentes, né? Desde o agrotóxico aos medicamentos, aos antibióticos, e você recebe tudo isso. Então, tá longe de ter lista de ingredientes de só uma coisa, esses alimentos, por mais que, né, eles estejam derivados diretamente de um animal, assim, que teoricamente deveria ser natural. Então, o conceito de alimentação plant-based, ele é um pouquinho diferente, um monte de vegetal e nada de origem animal. Até porque, né, Lê, é o que tu falou antes, esse pensamento sistêmico, né? A gente tem que utilizar o conhecimento que a gente tem sobre o que é saudável e unir o que é saudável para o ser humano com o que é saudável para o ambiente também. E se hoje a maneira que a gente cria os animais é algo que não é saudável tanto para os animais quanto para o meio ambiente e é algo que destrói grande parte da nossa natureza e utiliza vidas inocentes de maneira que não é uma coisa justa, né? De uma maneira que a gente pode considerar até cruel, muitas vezes. Então, realmente, né? Isso, por mais que antigamente pudesse ser um alimento para muitas pessoas, ele era produzido de maneira muito diferente também. Então, quando a gente vai mudando, né? Quando a gente vai evoluindo como sociedade, o nosso pensamento tem que mudar. E até o que tu falou antes de, muitas vezes, a gente ter que suplementar, é verdade. Tanto porque, olha só como mudou a nossa vida. A gente não toma mais sol, a gente fica fechado dentro de apartamentos. A maioria das pessoas, desde que nasce, já come alimentos que são pobres nutricionalmente. Então, quando a gente vai chegando na vida adulta, muitas vezes a gente vai ter deficiências. E aí a gente vai ter que resolver isso da melhor maneira, médica, ou fazendo algum tipo de suplementação ou tratamento. E tá tudo bem também, né? Sempre é hora da gente mudar os nossos hábitos para tentar reduzir o número de pílulas que a gente tem que tomar. Exato. E adaptar, né, Laura? Assim, ou seja, a gente não pode justificar os nossos hábitos de hoje, né, o que nós fazemos hoje, todos os dias, em 2021, com base de como viveram nossos antepassados. Ou seja, nós modificamos a biosfera toda, a forma com que nós interagimos com o meio mudou e a gente hoje tem que buscar maneiras mais coerentes com aquilo que a gente faz todos os dias.